Era para ser uma noite de paz. Meu irmão chegou como um rei mago, com presentes para todas as crianças da família. Minha esposa, Chloe, sorriu, achando lindo. Mas então, ele se virou para nosso filho de 5 anos e disse, alto e bom som, para você, primo, infelizmente não tem nada. Seu pai, meu irmão, devia dinheiro para mim. O silêncio que caiu na sala cortou mais que a faca do peru. Naquela noite, descobri que a maior traição não veio do meu sangue. Você já teve a sensação de que o chão simplesmente abre debaixo dos seus pés? De que todo aquele amor, aquela confiança construída ao longo de anos, era só uma fachada de mentiras? Pois foi assim que me senti naquela véspera de Natal, em Connecticut, quando percebi que a pessoa que dividia minha cama havia arquitetado minha humilhação pública ao lado do meu próprio irmão. O ar na nossa sala de estar em New Haven, Connecticut, cheirava a pinheiro, a assados de forno e a uma falsa sensação de paz que só o Natal americano consegue criar. A árvore, gigante, brilhava com centenas de luzinhas, refletindo nos olhos ansiosos das crianças. Meus sobrinhos, primos dos meus filhos, todos ali, uma dúzia de pequenos seres elétricos de tanto esperar pela meia-noite. Minha esposa, Chloe, circulava com uma bandeja de cookies, com aquele sorriso perfeito de anfitriã que sempre me encheu de orgulho. Tudo perfeito, Jake, ela sussurrou, passando por mim e me dando um leve toque nas costas. Eu acreditei. A família toda estava lá, meus pais, já idosos, sentados no sofá de veludo, tios, primos, a turma toda. Meu irmão, Derek, era o ausente notável. Ele e eu, a relação nunca foi fácil. Sempre houve uma competição, um ressentimento velado por ele achar que eu, sendo mais novo, tinha tido mais sorte na vida. Ele era o empreendedor, o self-made man que fez grana no mercado imobiliário de Miami. Eu, o conformado, professor universitário de história, vivendo uma vida confortável, mas sem os milhões dele. A porta do hall bateu, e o frio da noite entrou junto com Derek. Ele não veio sozinho. Trouxe consigo um verdadeiro trenó de Papai Noel, sacolas e mais sacolas das lojas mais caras, aquelas com o logo discreto mas que todo mundo reconhece. Feliz Natal, família, ele bradou, com a voz um pouco mais alta que o necessário. As crianças correram para ele como se ele fosse uma celebridade. Com um sorriso de orelha a orelha, ele começou a distribuir os presentes, um a um, nomeando cada criança, colocando cada pacote lindamente embrulhado com cuidado sob a árvore. Era um espetáculo. Meu pai observava com uma sobrancelha levantada, minha mãe parecia desconfortável. Chloe ficou ao meu lado, segurando meu braço. Que gesto bonito, Jake, ela disse, e eu concordei com a cabeça, mesmo sentindo um nó no estômago. Aquele exagero todo me cheirava mal. Derek sempre foi grandioso, mas aquilo tinha uma intenção. Quando a última sacola foi esvaziada e todas as crianças, exceto uma, tinham um monte de presentes com seus nomes, ele se levantou e bateu levemente em uma taça com a colher. Um brinde, ele disse, erguendo a taça. A família. E a honestidade. Porque família é sobre confiança, não é mesmo? Os adultos murmuraram concordâncias, desconcertados. Foi quando ele olhou diretamente para o meu filho, o pequeno Léo, de 5 anos, que estava agarrado à perna da minha calça, com os olhos arregalados e já um pouco marejados. Léo, meu querido primo, e Derek começou, com uma voz que fingia ser cheia de pena. Para você, este ano, infelizmente, não tem nada debaixo da árvore. A sala ficou em um silêncio absoluto. Você podia ouvir o crepitar da lareira. Veja bem, ele continuou, virando-se para a família toda, transformando aquilo em um anúncio público. Seu pai, meu irmão Jake, me deve uma quantia considerável. $15.000. Um empréstimo que ele disse precisar para cobrir algumas dívidas há alguns meses. Combinamos que ele pagaria antes do Natal. Não pagou. Enquanto a palavra de um homem não valer nada, sua família não pode colher os frutos. É uma lição dura, mas justa. Senti o sangue drenar do meu rosto. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. $15.000. Eu nunca pedi um centavo ao Derek. Nunca. Olhei para Chloe, instintivamente,
buscando apoio, indignação. Ela soltou meu braço. Seu rosto não mostrava surpresa. Mostrava constrangimento. E então, um olhar rápido, quase imperceptível, trocado com o Derek. Um olhar de cumplicidade. Foi uma facada. Mais fria e mais profunda do que qualquer humilhação pública. Derek, o que você está falando? Minha voz saiu trêmula, fraca. Eu nunca peguei dinheiro emprestado com você. Ah, Jake, ele suspirou, teatral. Ainda vai mentir na frente de todo mundo? Na frente do Léo? A Chloe sabe de tudo. Ela veio me pedir o empréstimo, disse que você estava com vergonha. Assinei o cheque para ela. O dinheiro foi para a conta conjunta de vocês. Não adianta negar. Todos os olhos se voltaram para Chloe. Ela estava pálida, mas não desmontada. Era como se ela tivesse ensaiado. Jake, é melhor a gente falar disso depois. Em família. Não agora. A mensagem era clara: cale a boca e aceite a humilhação, ou o escândalo será maior. Meu filho Léo começou a chorar baixinho, um choro de confusão e decepção que partiu minha alma ao meio. Naquele momento, olhando para a mulher que eu amava há 8 anos, para o irmão que eu sempre tentei conquistar, e para meu filho chorando, uma frieza tomou conta de mim. A raiva, a vergonha, a traição, tudo deu lugar a uma clareza glacial. Algo estava muito, muito errado. E aquela encenação toda no Natal, na frente de todos, não era só sobre dinheiro. Era sobre destruir minha imagem, minha autoridade como homem, como pai. E Chloe estava no centro disso. A ceia foi a coisa mais tensa e agonizante que já vivi. Os olhares de pena, o silêncio constrangedor, o barulho dos talheres parecendo gritos. Chloe agia normalmente, como se nada tivesse acontecido, servindo purê de batatas, sorrindo mecanicamente para meus pais. Derek, no lugar de honra, discursava sobre integridade nos negócios. Eu estava lá, mas não estava. Meu cérebro estava a 1000 por hora, revirando cada detalhe dos últimos meses. Chegamos em casa, depois de deixar meus pais, já tarde. Léo, exausto de chorar, adormeceu no carro. Enquanto carregava ele para a cama, Chloe foi direto para o quarto, sem uma palavra. Deitei meu filho, beijei sua testa e prometi, em um sussurro, que tudo ficaria bem. Que o Papai Noel viria. Uma promessa de pai desesperado. Fui para o quarto. Ela já estava de pijama, sentada na cama, olhando para as mãos. Precisamos conversar, Jake. É o que eu acho, falei, fechando a porta. A voz saiu estranhamente calma. Então me explica. De onde saíram esses 15 mil dólares? Ela não olhou para mim. Foram para cobrir a dívida do seu cartão de crédito. Você estava gastando muito, Jake. Com livros raros, com aquelas edições de colecionador de história que custam uma fortuna. Você nem percebe como o dinheiro some. Eu fiquei com medo. Fui pedir ajuda ao Derek. Ele foi o único que podia ajudar. Era uma mentira. Eu colecionava, sim, mas com um orçamento controlado. Nossa situação financeira era sólida. Além do mais, eu controlava as contas. Nunca vi uma entrada de 15 mil dólares. A menos que... Qual cartão? Mostra a fatura. Mostra a transferência. Jake, para que isso? Você vai ficar me interrogando? O Derek está certo. Você não tem responsabilidade. Olhe o que você fez com o Léo hoje. Ela estava revertendo a situação. O clássico. Mas eu não ia cair naquilo. A semente da desconfiança já tinha brotado e estava virando uma árvore venenosa. A fatura, Chloe. Agora. Ela hesitou, depois abriu a gaveta do criado mudo e tirou a carteira. Tirou uma fatura dobrada. Era do meu cartão secundário, aquele que eu usava para compras online e que ela tinha uma via. O valor total, 4.800 dólares. Longe dos 15 mil dólares. E não havia nenhuma dívida acumulada de outros meses. E os outros 10.200 dólares? Perguntei, segurando o papel.
foram para outras coisas. Contas atrasadas. Não importa. O ponto é que você não cuida, e eu tive que resolver. Você mentiu para o Derek. Você disse que eu pedi o empréstimo. Você me colocou nessa situação. Por quê, Chloe? Por que fazer isso? E por que ele aceitou participar dessa humilhação? Ela finalmente ergueu os olhos. E neles, não vi arrependimento. Vi medo. Medo de ser descoberta. Ele quis te dar uma lição. Achou que você estava vivendo acima dos seus meios. Que precisava de um choque de realidade. Meu irmão não se importa com os meus meios, Chloe. Ele me odeia. E você parece estar bem aliada com ele nisso. O que aconteceu a seguir mudou tudo. O celular dela, carregando no criado mudo, vibrou com uma notificação. A tela se iluminou. Era uma mensagem do WhatsApp. O nome do contato, D. A prévia da mensagem era claramente visível. Ele aceitou a versão? Preciso saber se devo prosseguir com o. O resto some, mas foi o suficiente. O suficiente para o meu mundo, já rachado, desabar de vez. A mensagem na tela do celular dela ficou gravada a fogo na minha mente. Ele aceitou a versão? Preciso saber se devo prosseguir com. E prosseguir com o quê? Com a humilhação? Com a cobrança pública de um dinheiro que eu nunca vi? Com algo pior? Chloe se virou rapidamente e apagou a tela do celular, mas era tarde demais. O dano estava feito. O ar no quarto ficou pesado, carregado de uma verdade que agora pairava entre nós, feia e inegável. Quem é a ID? Perguntei, minha voz soando estranhamente plana, vazia de emoção. A frieza que tomou conta de mim era assustadora, mas era o único jeito de não surtar. É o Derek, obviamente, ela respondeu, defensiva, cruzando os braços. Estávamos combinando como lidar com você depois de hoje. Para o seu próprio bem. Meu próprio bem. Soltei uma risada seca, sem humor. Vocês dois me humilham na frente da minha família inteira, fazem meu filho chorar no Natal, e é para o meu bem? Me conta outra, Chloe. O que está acontecendo de verdade? Onde foram parar os $15.000? Ela ficou em silêncio, olhando para o chão. A máscara da esposa preocupada começava a rachar. Eu via o conflito no rosto dela, medo, culpa, e um resquício daquela arrogância que a fez achar que sairia ilesa. Foi uma viagem, ela finalmente cuspiu, em um sussurro. Uma viagem? Sim. Uma semana em Turques e Caicos. Em outubro. Quando você achou que eu estava na conferência de pedagogia em Boston? Eu me apoiei na cômoda, sentindo as pernas fraquejarem. Outubro. Ela tinha ficado fora por 5 dias. Mandou fotos do hotel em Boston, áudios falando sobre palestras chatas, tudo uma mentira elaborada. E você foi com quem? Não me diga que foi sozinha com o dinheiro do meu irmão. O silêncio dela foi a confirmação. E então, como se um quebra-cabeça monstruoso se encaixasse de repente na minha cabeça, tudo fez sentido. O ressentimento crescente do Derek por eu ter a vida perfeita, a esposa linda, o filho saudável, a paz que o dinheiro dele não comprava. A aproximação súbita dele com a Chloe nos últimos anos, sempre com desculpas de ajudar a família. As piadas de duplo sentido que eu ignorava, pensando serem coisa da minha cabeça. O empréstimo era apenas a ponta do iceberg. Era o preço que o Derek pagou por algo. Ou o investimento que ele fez para me destruir por dentro. Você e ele, minha voz sumiu. Não conseguia dizer as palavras. Não foi assim, ela gritou, os olhos cheios de lágrimas agora, mas eu não sabia dizer se eram de arrependimento ou de pena por ter sido pega. Foi um momento de fraqueza, Jake. Ele me entendia, ele me ouvia. Você sempre está imerso nos seus livros, no seu mundo. Ele me fez sentir vista. Cada palavra era um soco. A clássica justificativa do traidor. Mas saber que o outro homem era meu irmão, isso adicionava um nível de perversão que me enjoava. E o empréstimo? Era o pagamento. Não. Claro que não, ela protestou,
mas o olhar fugidio traía. Ele insistiu em pagar a viagem. Depois, eu fiquei com medo que você descobrisse os extratos do cartão de crédito que usei lá. Inventei a história da dívida, pedi um empréstimo para ele para cobrir meus gastos e ele viu uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De me afundar. De te dar uma lição. De te colocar no seu lugar, ela insistia, presa na narrativa que eles haviam criado. Mas eu já estava além daquela conversa. O prosseguir da mensagem ecoava na minha cabeça. Isso não era só sobre o passado. Era sobre o futuro. Foi quando tive um estalo. Uma lembrança. Derek, há uns 2 meses, em um churrasco de família, puxando conversa sobre o bairro. Falando sobre como as propriedades na nossa rua estavam valorizando, que era um bom momento para vender. Ele tinha me perguntado, num tom casual, se Chloe e eu teríamos interesse em nos mudar para algo maior, e se precisássemos de um bridge loan, um empréstimo ponte, ele poderia ajudar com condições boas. Eu tinha recusado na hora, dizendo que amava nossa casa. Chloe, na época, tinha ficado quieta. Agora, a peça final se encaixava. O plano deles não era só me humilhar. Era me colocar em uma situação de dívida e dependência financeira com ele. O empréstimo que Chloe pediu e que foi atribuído a mim era a primeira etapa. A humilhação pública era a pressão. E o próximo passo, o prosseguir, seria muito provavelmente ele generosamente oferecer para rolar essa dívida, ou me ajudar de outra forma, talvez com a casa como garantia. Era um jogo de poder e controle. E minha esposa era a peça-chave dentro da minha própria fortaleza. Naquela noite, não dormi. Fiquei na poltrona do escritório, olhando para a escuridão do jardim coberto de neve. A raiva deu lugar a um planejamento silencioso e meticuloso. Eu não ia explodir. Não ia confrontar o Derek. Eu ia jogar o jogo deles. E ia ganhar. Na manhã de Natal, Léo acordou desconsolado, lembrando-se de que não tinha presentes. Mas debaixo da árvore, para a surpresa dele, e de Chloe, havia um presente lindo, com o nome dele. Era um drone de controle remoto, simples, que eu tinha comprado semanas antes e escondido no porão. O Papai Noel sempre encontra um jeito, filho, disse, segurando ele no colo. O alívio no rostinho dele valeu mais que ouro. Chloe me observou da porta da cozinha, com uma expressão impossível de decifrar. 2 dias depois, marquei um encontro com Derek. Em um restaurante caro, neutro. Ele chegou com um sorriso de superioridade, pronto para receber minha submissão. Jake, que surpresa! Vim pedir desculpas, ele disse, se sentando. Vim falar de negócios, respondi, tomando um gole de água. Sobre os $15.000. O sorriso dele se ampliou. Finalmente veio a razão. Juro que fiquei decepcionado com aquela cena. Família é família, mas negócio é negócio. Exatamente, concordei. Por isso, eu quero liquidar essa dívida. De uma vez. Ele pareceu surpreso. Esperava que eu mendigasse por mais tempo ou por um perdão. Bom, Jake. Fico feliz em ouvir isso. Como você pretende fazer? Vou vender alguns dos meus livros raros. Tenho uma coleção que vale bem mais que isso. Só preciso de 1 mês para conseguir o melhor preço. A ideia de eu me desfazer das minhas preciosidades, que ele sempre desdenhou, pareceu agradá-lo profundamente. Era mais uma vitória. Justo. 1 mês é aceitável. Mas os juros, combinados. Pago os juros. Tudo certinho. Só preciso que você me mande por e-mail, hoje mesmo, o comprovante do cheque que emitiu para Chloe, e um documento informal reconhecendo que o valor foi um empréstimo pessoal a mim, com os termos que combinarmos. Para ficar tudo transparente, entre homens de negócio. Esquece a Chloe no meio disso. Ele arquivou uma sobrancelha, desconfiado, mas a sede de ter um documento que me colocava na palma da sua mão falou mais alto. Certo. Pode deixar. Mando ainda hoje. E ele mandou. Naquele e-mail, estava a arma que eu precisava. O comprovante do cheque, depositado na conta conjunta que eu tinha com a Chloe.
E uma linha, escrita por ele, que era ouro puro. Confirmo que o valor de $15.000 foi emprestado a você, Jake, mediante solicitação de sua esposa Chloe, que alegou serem para suas dívidas pessoais. Eu não respondi ao e-mail. Guardei ele como um tesouro. Naquela mesma semana, contratei um detetive particular discreto, paguei em dinheiro que sacai de uma conta de investimento que Chloe não conhecia. O objetivo: conseguir provas da aventura em Turques e Caicos. Fotos, registros do hotel, qualquer coisa. Em uma semana, ele me entregou um envelope. Fotos dela e do Derek na praia, rindo, em um jantar romântico. Registros de que eles dividiram uma vila. A prova material da traição e da fraude. Com as duas coisas na mão, a prova financeira da farsa do empréstimo e a prova do adultério, eu fui a um advogado. Expliquei a situação toda. Ele sorriu, um sorriso frio de quem viu tudo. Vamos fazer um pacote, ele disse. No dia 2 de janeiro, convidei Chloe e Derek para uma conversa em casa. Disse que era para acertar os detalhes finais do pagamento. Derek chegou primeiro, arrogante. Chloe estava nervosa, tentando parecer normal. Sentamos na sala de estar. O clima era gelado. Então, Jake, tenho dinheiro? Derek perguntou. Tenho algo melhor, disse eu, colocando duas pastas na mesa de centro. Pasta A é para você, Derek. Pasta B é para você, Chloe. Eles trocaram um olhar de desconforto e abriram as pastas. Derek leu primeiro. Era uma cópia do e-mail dele, destacada, junto com uma ação judicial rascunhada por fraude e extorsão, com base em ele ter forjado uma dívida em meu nome para obter vantagem financeira e causar dano emocional. Incluía também um pedido de restrição para que ele não se aproximasse de mim ou do meu filho. A ameaça de um escândalo público que mancharia o nome da empresa dele de consultor financeiro era clara. Chloe, pálida como a neve lá fora, folheava a dela. Fotos suas com Derek. Extratos bancários mostrando que o dinheiro do cheque foi usado em resorts e spas. E, por fim, os papéis do divórcio. Com um detalhe: em nosso estado, em casos de adultério e má conduta que afeta a estabilidade financeira do lar, a divisão de bens pode ser drasticamente desfavorável para o cônjuge infiel. O advogado incluiu também a petição para a custódia total de Léo, argumentando que a conduta dela, ao se aliar a um terceiro para humilhar e prejudicar financeiramente o pai da criança, demonstrava grave falta de caráter materno. O silêncio foi absoluto. O sorriso de Derek tinha evaporado. Chloe tremia, as lágrimas rolando soltas. A escolha de vocês é simples, falei, ainda com aquela calma assustadora. Derek, você rasga esse tal acordo de empréstimo aqui na minha frente, assina uma declaração de que a dívida é inexistente e que agiu de má fé, e some da minha vida. Se eu ouvir que você comentou sobre isso com um único membro da família, essa ação vai para frente e eu mando cópia para todos os seus clientes investidores. Ele olhou para os papéis, para minha cara, e pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos do meu irmão. Ele não era mais o predador. Era um rato encurralado. Sem uma palavra, pegou a caneta que eu ofereci e assinou a declaração que meu advogado preparou. Rasgou a cópia do e-mail. Levantou-se e saiu de casa, sem olhar para trás. Voltei-me para Chloe. Ela estava destruída. Jake, por favor, eu te amo, foi um erro. O seu erro foi achar que eu era um idoso, cortei. Você tem duas opções. Assina os papéis do divórcio em um acordo amigável, onde você sai com o que é seu por direito, mas sem tentar tirar mais um centavo da casa ou da minha aposentadoria. Renuncia a qualquer custódia compartilhada extensa. Léo fica comigo, você tem visitas supervisionadas até um psicólogo avaliar que é saudável. Você sai dessa casa hoje. A outra opção é eu ir à justiça com essas fotos e esse caso de fraude conjugal. Você perde tudo, inclusive o respeito do nosso filho, quando ele for velho o suficiente para entender que a mãe tentou destruir o pai. Escolhe. Ela chorou por uma hora. Mas no final, assinou. A ambição e a traição dela encontraram um muro sólido, a frieza de um homem que não tinha mais nada a perder, exceto o filho. Ela se mudou naquela semana.
Derek mudou-se para Miami de vez, e dizem que a relação dele com o resto da família nunca mais foi a mesma. Meus pais, quando descobriram a verdade, eu contei apenas a versão essencial, sem os detalhes mais sórdidos, ficaram devastados, mas me apoiaram incondicionalmente. O Natal daquele ano foi um pesadelo. Mas foi também o dia em que eu acordei. A generosidade falsa do meu irmão sob a árvore não ensinou sobre união. A traição da minha esposa não ensinou sobre amor. A única lição inesquecível foi a que eu mesmo aprendi: nenhum presente embrulhado em falsidade vale a paz de saber que você é o único dono da sua própria história. E que, às vezes, proteger seu mundo significa ter que demolir o mundo que você construiu ao lado de quem jurou te destruir por dentro.